Olá, seja bem-vindo ao Com a Palavra. Hoje vamos abordar um tema muito importante e que está cada dia mais em alta. Vamos falar e aprender mais sobre o ensino à distância, popularmente conhecido como EAD. Como funciona, como deve ser a preparação do aluno e do professor, todas essas dúvidas serão sanadas no programa de hoje. Com a palavra ao professor Felipe Vieira. O que é o EAD? O EAD ele é um sistema de ensino, é uma modalidade de ensino à distância que ele contempla mais do que a ideia apenas de dar aula à distância. Então, a gente tem essa questão, essa diferença. O EAD ele é todo um sistema de ensino que é construído para dar aos alunos a capacidade, a possibilidade deles terem as mesmas habilidades e competências que eles teriam na educação presencial, só que através de um sistema digital. Então, ele inclui plataforma, ele inclui atividades, ele inclui todo um sistema de interação entre aluno e professor, para garantir que a educação via digital tenha os mesmos resultados, digamos assim, chegue no mesmo lugar que a educação presencial. Então, o EAD ele é mais do que simplesmente a aula não presencial, ele é todo um sistema de educação pensado à distância. Como funciona o EAD? Então, ele funciona, isso depende um pouco de como a escola ou faculdade, a instituição vai aplicar esse sistema, mas a ideia em geral é que assim, ele funciona basicamente num misto do que a gente chama de aula síncrona e assíncrona. As aulas assíncronas são aquelas que são gravadas, e aí o aluno ele tem a possibilidade de assistir em qualquer momento. Então, às vezes uma aula num tópico específico que o aluno quer assistir em outro momento que não seja o período que ele está reservado ali para a aula, ou alguma aula sobre um tema que ele possa aprofundar. Isso é uma aula assíncrona. As aulas síncronas são aquelas que acontecem ao vivo. Então, o professor ele está interagindo com o aluno como se ele estivesse em sala de aula, só que através ali da câmera, ele está interagindo de forma digital, através de alguma plataforma com o aluno. Então, você tem um misto das aulas síncronas e assíncronas, ao vivo e gravadas, e as atividades, as interações, algumas práticas até através de simuladores, são todas feitas usando uma plataforma digital. Então, o EAD ele funciona basicamente através dessas plataformas, que agora são bastante integradas, e ele tenta replicar a proximidade ali das aulas presenciais através dessas aulas ao vivo e compensar esse tempo, essas atividades com as aulas gravadas e outros recursos. Existe diferença entre EAD e ensino remoto? Então, essa é uma questão que no meio da pedagogia se discute um pouco, mas a gente não tem uma diferenciação na literatura, uma diferenciação técnica entre EAD e ensino remoto. O que a gente pode falar é que assim, o ensino remoto está mais ligado às aulas que são dadas de forma digital, sejam elas síncronas ou assíncronas, e ele faz parte do sistema EAD. Como eu falei, o EAD ele compreende não apenas as aulas, mas toda a plataforma de ensino que é construída para gerar esse ambiente de aprendizado para o aluno. E o ensino remoto está dentro dela, ele participa da plataforma do EAD como um todo, através das aulas que são feitas ali para comunicar o conteúdo. Quais são as vantagens e desvantagens do EAD? Então, em termos de vantagem, pensando na educação básica, a gente tem assim, primeiro a facilidade que o EAD permite para o uso de novas tecnologias. Então, às vezes o professor ele não encontrava espaço, por exemplo, numa sala de aula presencial para usar um jogo pedagógico que era online. A gente tem algumas ferramentas, alguns aplicativos em que os alunos eles podem jogar ali enquanto o professor está coordenando as perguntas que aparecem no jogo. Às vezes em sala isso era muito difícil, porque nem todo aluno tinha um celular, um tablet, alguma coisa. Agora o professor, nesse novo ambiente, ele consegue fazer isso, porque o aluno está na frente do computador, ele consegue ter acesso imediato. Então você tem o uso de novas tecnologias, tem ali uma vantagem que é fornecer aos alunos algumas experiências que eles não teriam, provavelmente, tão facilmente numa aula presencial. Então, hoje, por exemplo, você pode ter acesso a museu, a vários
museus no mundo, como o Louvre, por exemplo, através de realidade virtual. O professor consegue durante a aula guiar o aluno numa visita ao museu. Você consegue simular, por exemplo, uma reação química extremamente perigosa, que não daria para fazer na escola, mas você leva o aluno a um laboratório virtual ali. Então essas ferramentas são muito boas. Você tem a questão da flexibilidade. Embora o aluno na educação básica ele tenha que estar durante um período ali junto com o professor para cumprir aquelas horas, o professor tem toda uma gama de atividades que ele pode propor para que o aluno faça no tempo dele. Então, o aluno, assim, no meio da tarde, ele pode fazer. Em alguns colégios, como no que eu trabalho, a gente tem provas com horário mais maleável, porque o aluno tem essa flexibilidade para realizar. Então, tem todas essas vantagens aí. A desvantagem, ela reside bastante na questão socioemocional. O aluno, embora o ambiente digital ele permita certo nível de interação, isso acaba sendo prejudicado, porque o aluno não está ali constantemente com o professor, ele está sempre mediado pelo ambiente digital, ele não está com os colegas. Então a gente vê, por exemplo, os alunos sofrendo bastante por essa falta de convivência com os colegas. A questão da interação direta com o professor, às vezes numa aula digital ele não consegue ter aquele ímpeto de perguntar alguma coisa para o professor naquele momento, e aí isso acaba se perdendo. Então tem isso. Tem a questão, assim, às vezes nem todos os nossos alunos têm acesso tão facilitado às tecnologias, então acontece às vezes do aluno estar numa região em que a internet é ruim, ele acaba perdendo um pouco do acesso ao conteúdo, ou o equipamento dele dá um problema, ele não consegue mais acessar. Então, você tem aí essas desvantagens também, mas que conseguem ser sanadas até um certo nível. Quais os principais desafios do EAD? Talvez alguns dos principais desafios, o primeiro seja justamente essa questão da relação, de estabelecer um espaço, um sistema em que esse desenvolvimento socioemocional do aluno consiga realmente acontecer. Então, às vezes no EAD a gente tem um acesso muito fácil ao conteúdo, mas essa parte interacional, ela é deixada de lado. Na maioria das vezes você tem acesso a um fórum de discussão, mas ainda assim não é muito pessoal. Então, um desafio muito grande aí para o EAD é esse ponto, de criar um ambiente para que o aluno ele consiga interagir com o professor, interagir com os outros colegas de forma mais próxima e compensar essas habilidades socioemocionais. Um outro ponto também é que, na maioria das plataformas que a gente tem hoje ainda, para o EAD, ainda não se pensa tanto em alunos que têm algum tipo de necessidade especial. Isso acaba prejudicando um pouco, porque hoje a gente tem vários alunos na escola que têm ali algum grau de transtorno cognitivo, algum grau de autismo. E essas necessidades nem sempre são contempladas. É um tipo de aluno que não vai conseguir ficar lá 6 horas, 5 horas sentados na frente do computador. E o sistema EAD precisa começar a ser pensado também para esses alunos. Talvez pensar num sistema de educação adaptativa, envolvendo agora recursos digitais como inteligência artificial, internet das coisas, que é capaz de se adaptar à realidade do aluno. Então, eu acho que até o presente momento a gente tinha um sistema de EAD que era muito prático, a maioria das instituições usavam no ensino superior, muito poucas no ensino básico, mas que agora precisa ser pensado para um ensino básico que exige adaptação constante. Então esse é o maior desafio, gerar um sistema que se adapte à realidade do aluno conforme ele vai avançando na sua educação. Como a tecnologia pode ajudar no ensino? Então, a tecnologia ela, assim, é fundamental, pensando principalmente em que agora nós educamos, essa geração que está na educação básica agora, eles são nativos digitais, assim, eles nasceram nesse ambiente. Então a tecnologia ela não pode ser apenas mais um apêndice da educação, mas ela tem que ser algo constante, ela tem que estar presente ali. E é por isso que a gente tem hoje o que a gente chama de metodologias ativas de educação, que são em grande parte e envolvem em grande parte o uso da tecnologia para que o aluno ele não apenas aprenda o conteúdo específico, mas ele aprenda habilidades
que ele precisa para o dia a dia e que vão ajudá-lo ali a seguir a carreira que ele desejar, independente da área. Então, hoje a tecnologia ela pode ajudar, por exemplo, um aluno a desenvolver um raciocínio lógico, um aluno a desenvolver habilidades de pensamento, de organização, de reflexão. Eu costumo brincar com alguns amigos professores, assim, na Idade Média a gente pensava em educação clássica como o ensino do latim, por exemplo. Hoje um aluno ele precisa aprender programação, linguagem de programação, porque o latim era essencial para pensar, como as pessoas pensavam naquela época. A programação hoje é essencial para pensar. Então a tecnologia ela traz a possibilidade do aluno ter habilidades amplas que vão responder às demandas do século presente e assim, alguns dos nossos alunos talvez vivam até o próximo século. Então, eles precisam ter essas habilidades que a tecnologia vai ajudando. Ela não pode ser também, ela não pode escravizar a educação, no sentido de que a gente só vai educar bem se a gente tiver tecnologia, mas ela tem que servir ao processo educacional aí, nessa adaptação. Como o professor deve se preparar para o EAD? Você tem algumas dimensões aí do preparo do professor que precisam ser observadas. A primeira é um preparo técnico. Se um professor ele precisa aprender a usar essas tecnologias, então ele vai ter que aprender a gravar uma videoaula, a elaborar um sistema lá de avaliação usando ferramentas digitais. Ele vai ter que saber se virar ali quando algum imprevisto acontece durante a aula, que ele precisa saber lidar um pouquinho com o sistema tecnológico. Então, tem essa primeira dimensão que é técnica. Ele vai precisar tomar posse ali das ferramentas para ele no processo e entendê-las ali com uma certa profundidade para conseguir usá-las com qualidade. Uma segunda dimensão é metodológica. O professor ele vai precisar repensar a metodologia dele. Então, não adianta, por exemplo, se um professor para ensinar tabuada ele repetia ali a tabuada para que o aluno memorizasse, não adianta ele fazer o mesmo, só que usando um data show, uma apresentação de slide super bem feita. Ele precisa repensar a metodologia. Entra aí as metodologias ativas que eu citei. Esse novo pensar na educação que coloca o aluno como protagonista e que aí prepara ele para usar as tecnologias em comunidade ali. O professor, o aluno, os outros alunos, eles vão usar de forma comunitária aquela ferramenta e usá-las de forma ativa no aprendizado. Mas o professor precisa repensar a metodologia dele, precisa sair de um padrão mais tecnicista que é comum para a maioria dos professores e que acaba sendo muito comum na formação pedagógica, para um padrão mais ativo, mais envolvido, que dá mais espaço para o aluno dentro desse processo. Então, tem essa dimensão técnica, essa dimensão metodológica e eu diria uma dimensão emocional também. O professor, quando ele está em sala de aula o tempo inteiro, ele tem essa sensação de controle sempre sobre a turma. Então ele está ali, aconteceu alguma coisa, ele controla diretamente os alunos que estão ali junto com ele. Então ele tem essa sensação que no EAD fica um pouco mais distante. Ele tem que lidar com alunos, cada um na sua casa, cada um com suas rotinas, e o aluno, se ele fizer alguma coisa lá do lado de lá da câmera, o professor não pode fazer nada, pode desligar a câmera do aluno no máximo, mas ele não pode intervir no que o aluno está fazendo. Então, o professor ele precisa criar, por exemplo, essa dimensão emocional para saber lidar com situações que estão acontecendo fora do controle dele, para saber coordenar uma turma que, embora à distância, precisa desenvolver capacidades emocionais, ele precisa ter o emocional bem estruturado para quando ele tiver algum problema com a tecnologia, ele saber lidar ali e continuar o processo de aprendizado até resolver aquilo. Então, são essas três dimensões aí que o professor precisa se preparar para poder desenvolver um bom trabalho no EAD. Como o aluno deve se preparar para o EAD? O aluno, assim, por outro lado, ele vai ter que... A primeira coisa, assim, que ele precisa desenvolver é a disciplina e a capacidade de gerenciamento de tempo. Esses são os dois grandes diferenciais que o aluno precisa desenvolver
no EAD em relação a um aluno que está apenas na educação presencial. Porque no EAD, por mais, de novo, na educação básica, o aluno ele vai ter que ficar lá num tempo pré-determinado cumprindo aquelas horas. Mas naquele tempo, ele pode ficar com a câmera desligada, ir lá logar, desligar a câmera e fazer outra coisa, jogar alguma coisa e dormir. O professor não pode controlar isso, não tem como. Ele pode não fazer as atividades no tempo certo. O professor lá deu 2 dias para ele fazer, ele vai fazer na meia-noite, assim, alguns minutos antes de entregar. E isso vai prejudicar o aprendizado dele. Ele pode acabar acumulando ali tarefas por muito tempo e depois fazendo tudo em cima da hora, às vezes colando a partir de algum site da internet, porque ele não está sendo controlado. Então o aluno ele vai precisar desenvolver disciplina, ele precisa entender que, mais do que nunca, agora ele é de fato protagonista da educação dele. Se ele tem um ideal, se ele tem uma ideia, um plano de vida, um plano de carreira, ele precisa agora ter foco nisso. Entendeu? Olha, se ele não se dedicar com disciplina, ele não vai alcançar o resultado esperado. Porque ele vai ser cobrado, independentemente se ele fez uma educação presencial ou EAD. Então ele precisa ter essa disciplina, saber gerenciar o tempo, que é uma coisa difícil para adultos, ainda mais para adolescentes e crianças, mas é algo que eles vão ter que aprender, o que é muito bom, porque assim, essa geração, se ela souber lidar bem com essas questões, ela vai ser uma geração muito boa no mercado de trabalho, porque eles vão ter essas habilidades que às vezes adultos só desenvolvem quando entram no mercado. Então eles vão ter isso e eles também precisam desenvolver bastante a inteligência emocional, porque eles estão tendo que lidar com o afastamento dos colegas, com o afastamento dos professores, eles não conseguem interagir diretamente com os professores, com o afastamento da escola, que para a maioria dos alunos é um ambiente próprio dele, é um ambiente específico dele, é diferente da casa dele, em que ele compartilha com todo mundo. Ali na escola é o ambiente dele, com os amigos dele, com a turma dele, e que agora ele não está tendo acesso. Então ele precisa desenvolver essa inteligência emocional de saber lidar com um certo nível de isolamento, com um certo nível de separação, que acaba se expandindo, até pensando se ele for fazer uma faculdade em EAD, se ele for fazer uma pós-graduação em EAD, ele vai passar por essa situação e ele precisa aprender a lidar com isso através de uma boa inteligência emocional. Então, ele tem que desenvolver essas características para ter sucesso nesse modelo. Como é o contato entre aluno e professor no EAD? O contato, ele acaba sendo um pouco prejudicado no EAD, mas ele ainda é possível usando ferramentas boas. Então, você tem ali nos espaços, nas aulas síncronas, que acontecem ao vivo, você tem espaços ali em que o professor pode se comunicar com os alunos, em que o professor pode levantar informações não apenas sobre o que os alunos têm aprendido como conteúdo, mas sobre quais habilidades em relação às interações ele tem estabelecido. O professor consegue ter esse contato que é mediado ali por uma tela, por uma câmera, mas que ainda assim consegue ser próximo. Uma vantagem que a gente tem no EAD é que agora o professor está dentro da casa do aluno. Então, às vezes o professor agora ele tem acesso a uma interação com a dinâmica familiar do aluno, com o que ele está passando dentro de casa. Então, ao mesmo tempo em que você tem um certo afastamento promovido pelo EAD, porque você não está fisicamente ali, você tem essa aproximação que é promovida pelo fato do professor agora ter acesso a uma rotina que ele não tinha antes. Então, a interação ela perde um pouco, mas ela ganha bastante também. E aí você usa ferramentas como fóruns de discussões, como salas de aula virtual. Você tem aí, em alguns casos, por exemplo, principalmente com os menores, horários em que o professor estabelece para gastar ali 30 minutos, 20 minutos apenas com um aluno para manter o contato direto. Então, com o uso das ferramentas, você consegue manter bastante essa interação com bastante qualidade, ganhando naquilo que você pode ganhar e tentando ali lidar com aquilo que você perdeu. Então, a interação ela continua sendo mantida. Como os pais podem ajudar os alunos durante o EAD? A primeira coisa assim,
às vezes na realidade familiar fica complicado, mas a primeira coisa que o pai pode fazer é propiciar para o aluno um ambiente saudável, sustentável ali para que ele tenha o estudo dele. Então um ambiente o mais livre possível de distrações, um ambiente separado para aquilo. Então às vezes os nossos alunos precisam de um espaço separado para terem as aulas, para assistirem as aulas, para fazerem as suas atividades. Eles não podem simplesmente pegar o notebook, deitar na cama e assistir a aula. Então, eles têm que ter um ambiente para isso, dentro das limitações de cada família, dentro de cada realidade familiar, mas eles precisam disso e os pais precisam proporcionar esse ambiente para eles. Precisam entender que, embora os alunos estejam em casa, eles estão passando por um processo educacional. Então, eu não posso dar tarefas domésticas para o meu filho fazer enquanto ele está no período de aula, porque isso vai prejudicá-lo. Não é porque ele está em casa que ele vai se ocupar de todas as tarefas da casa que ele teria que fazer em outros horários, no horário que ele deveria ter aula. E saber lidar de forma emocional também. Saber compreender que, às vezes, longos períodos de aula digital vão deixar o aluno um pouco irritadiço, que ele precisa saber lidar com esse tipo de situação, não colocar uma sobrecarga nele. Então, agora, principalmente nesse período de adaptação, que os nossos alunos eles vinham ali talvez a vida inteira numa aula presencial e de repente estão totalmente à distância, os pais precisam entender que o desempenho deles talvez caia um pouco e que eles não devem ser cobrados de forma absurda sobre isso. Entender a realidade ali dos professores também. Vários professores vão ter que adaptar o conteúdo para que os alunos aprendam. Entender que ele vai precisar retomar muitas coisas. Então, os pais precisam ter essa compreensão bem ampla com os seus filhos para que o filho possa enxergar no pai e falar assim, não, eu tenho de fato ali um apoio emocional garantido para o meu processo educacional. Isso a gente vê que faz bastante diferença quando a família dá esse apoio emocional para o aluno. Ele consegue seguir ali mais um pouco do que alunos que não têm esse ambiente tão propício. E não trazer o aluno para dentro dos dramas familiares que ele não estaria se ele não estivesse ali. Então, às vezes, há algo a ser resolvido na casa que seria resolvido na ausência do aluno quando ele estava na escola. Mantém isso longe dele, mantém isso fora do ambiente educacional ali. Tenta resolver de uma forma que ele não tenha contato com isso. Como se naquele processo ele continuasse na escola, só que a escola agora está acontecendo dentro de casa. Então fazer essas adaptações à rotina aí para ajudar o aluno a manter esse espírito educacional durante o processo. Qual será o futuro do EAD? Uma coisa interessante assim, que o futuro do EAD já é o presente, não tem... Se antes você pensava assim, talvez a gente vá ter um pouco de educação EAD mais para frente, agora a gente sabe que, embora o EAD não substitua completamente uma educação presencial, então assim, ele vai se tornar aquilo que a gente chama de ensino híbrido, um pouco presencial, um pouco EAD, ele é uma realidade permanente agora, a gente viu que funciona, que é muito bom e que precisa ser mantido, vai ser repensado para essa forma híbrida, mas ele continua. E para o futuro, o que a gente imagina é que ele tenha esse caráter mais adaptativo, então que ele não venha pronto de uma plataforma e aplicado a todos os alunos da mesma forma, sem respeitar a individualidade deles, mas ele vai ter esse perfil mais adaptativo, de entender, e aí entram, por exemplo, a inteligência artificial, de entender como o aluno pensa, como o aluno trabalha, como o aluno estuda, e vai se adaptando a esse processo. Então, alunos mais visuais, o próprio sistema vai se adaptando a ele para que ele tenha mais informações de forma visual, outros informação auditiva, outros informação escrita. E por aí vai, eu acho que tem esse caráter adaptativo do EAD vai ser muito necessário. Eu acho que uma outra questão bastante importante é essa questão da adaptação do EAD para necessidades especiais e para alunos que de alguma forma saem
ali da média dos alunos, sejam aqueles que têm alguma dificuldade de aprendizado ou aqueles que têm algum nível de superdotação, em que ele vai precisar ter um sistema que se adapta a essas características. Então, trazendo isso. E aí o uso de ferramentas que eram até agora protótipos, mas que vão ser parte assim, fundamental da educação. Então, como realidade virtual, internet das coisas. E talvez o maior desafio para o futuro é manter, integrando todas essas ferramentas, sem deixar de lado a importância do professor, a importância da relação entre professor e aluno na educação, a importância de todo o processo educacional ali mediado pelo professor. Então, incluindo todas essas ferramentas que são muito amplas, mas sem abandonar aquilo que a gente vê que funciona desde sempre, toda a contribuição pedagógica do indivíduo humano ali, para que o processo ele não se torne mero pensamento de máquina, mas que ele seja realmente integrado entre tecnologia e trabalho humano mesmo. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o programa no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia. Até a próxima! E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.